Do ponto de vista acadêmico, né, da formação acadêmica do jornalista hoje, qual é a tua visão? Assim, tu te formaste há quanto tempo? 2009. 2009. Então, do tempo, né, do teu processo acadêmico hoje, né, exercendo a função de jornalista, como é que tu percebe a formação acadêmica para esse tipo de atitude em relação à violência e à segurança? A universidade tem espaço para ela aprender e ensinar mais sobre isso ainda? Eu acredito que sim, porque essa questão do jornalismo policial investigativo, ela ainda não é muito debatida dentro do meio acadêmico, pelo menos na época em que eu fiz o meu curso. Isso não é o foco da universidade ensinar aquele acadêmico a se tornar um jornalista que vai colocar a sua vida em risco, né? Eu acho que a universidade é um espaço onde tu deve se pensar em novas fórmulas, em novas formas de falar, de mostrar, enfim, apresentar novos conhecimentos. E talvez essa questão para onde está se indo o jornalismo hoje, policial, uma coisa muito mais banal, está banalizado hoje, uma morte na televisão, é muito normal, isso não surpreende mais as pessoas. O que surpreende é a sequência que vai sendo mostrada, né? Então, a universidade, ela até não abre um espaço muito grande para essa questão. Ela mostra que o jornalista, sim, ele tem que mostrar os fatos, ouvir sempre todos os lados. Mas em nenhum momento mostra que é necessário colocar a vida em risco, né? E aí a gente entra aqui, a gente tem conversado aqui no programa muito sobre essa questão de coberturas policiais. Mas e o jornalismo investigativo? Nós tínhamos casos como o Tim Lopes, que morreu fazendo uma pauta, entre aspas, por conta própria, assim, ele estava sozinho no ambiente tentando investigar. Nós temos aqui o Giovanni Grisotti, da RBS, que é conhecido por suas pautas investigativas, né? Então, e esses casos, né? Entra muitas questões na formação do jornalista que quer ser o primeiro a mostrar a pauta, né? Mas eu acredito que a universidade ainda não ocorre dentro dela uma discussão muito forte sobre o que vem ocorrendo, né? E ainda discutindo a questão da formação, mas agora José Nunes falando sobre entidades. Nesse caso, o Gelson Domingos, ele era radialista, né? Isso. Ele não tinha formação como jornalista. E aí ele é colocado numa zona de conflito com a Câmara e então, vai fazer aquilo que todos nós jornalistas temos o direito e o dever de fazer, que é estar o mais próximo possível do fato para levar esse fato para o telespectador, o ouvinte e o leitor. Nesse caso, a formação, ela faz diferença? Ser radialista, ser jornalista, Zé Nunes, na tua opinião? Olha, eu acredito que tu tem uma bagagem bem maior tu fazendo um curso de jornalismo. Porque mesmo que tu pode fazer o curso de jornalismo para tu atuar como repórter cinematográfico. Então isso até que o sindicato vem pleiteando ao longo do tempo, até na nossa nova regulamentação profissional a gente traz essa como uma das nossas garantias seria transformar com que hoje o repórter cinematográfico basta ele tendo trabalho e apresentando trabalho, ele pode se tornar um repórter cinematográfico, ou seja, com condições de ser jornalista. Isso que determina a nossa regulamentação profissional. Mas na revisão da regulamentação a gente previa que sim, para ser repórter cinematográfico ele teria que ter curso superior. Então nesse sentido, tanto é que a gente acredita nisso que a gente estava fazendo essa mudança na nossa regulamentação profissional. Porque eu acredito que ele tem uma formação, e ele tem uma formação jornalística, como qualquer um profissional. Como o profissional que vai com o microfone e ele também com a câmera na mão. Mas o pior de tudo ainda nesse caso, o Marco, até o que a gente faz referência a isso também, que a própria a violência que ele sofreu também foi uma violência dos seus direitos, né? Porque no caso especificamente do Gelson, além de estar atuando, ele era um repórter cinematográfico e a empresa o contratou como operador de câmera, na função de radialista. Ou seja, a empresa tem um profissional que atua como repórter cinematográfico, que é a função de jornalista, e ele atua como operador de câmera na função de radialista. Por que disso? Porque daí aquilo que eu falei lá no início, em função do custo, porque a empresa sabe que se ela contratar ele como operador de câmera, numa função de radialista, ela vai pagar um salário reduzido e vai ter 1 hora a mais do trabalho dele dentro à disposição da empresa. Porque a carga horária de um jornalista é de 5 horas e a carga horária de um radialista é de 6 horas. O salário de um jornalista ele dá em torno de 30% a 40% a mais do valor que é pago para um radialista.
Então essas questões eu acho que também o mercado tem que começar a perceber. E é isso que eu acho que é importante, debates como esse, para fazer um pouquinho para a sociedade como um todo perceber o que está acontecendo no mercado midiático hoje. Por que a mídia não gosta de falar sobre mídia? Eu acho que essa é uma outra pauta para um outro foco, né? É, muito, é um assunto uma interessante. coisa vai puxando a outra, né? Verdade, Um assunto interessante que não, a ideia do programa não é que a gente fique falando sobre o nosso próprio umbigo, mas que a gente consiga observar nessas questões, por exemplo, segurança e violência para o jornalista, repercute na qualidade do trabalho que ele faz, né? E isso significa o quê? A qualidade do trabalho que ele entrega como informação para a sociedade, né? Então, a ideia é um pouco essa, né, de trabalhar essas questões. Mas voltando a isso das funções e da preparação para isso, eu gostaria de saber da opinião de vocês dois, nesse universo que nós temos, então, Tim Lopes, muito bem citado pelo Rodrigo, o caso do Gelson Domingos, da Rede Bandeirantes, cobrindo com a polícia militar lá as favelas, violência nas favelas do Rio. O que se pode esperar daqui para frente, na visão de vocês? Melhora a situação? A sociedade fica inerte? As entidades de classe vão ter que trabalhar mais profundamente? O que acontece? Eu acredito, né? Até o Nunes está aqui, pode falar mais sobre isso, que vai ser uma luta muito mais das entidades de classe junto às empresas de comunicação do que com uma participação maior da sociedade. Porque com a crescente dos programas com foco policial, e a gente sabe que cada vez surge mais reportagens, mais programas, mais notícias, né? Eu acredito que a sociedade está consumindo demais esse programa, esse tipo de conteúdo. Com isso, as empresas jornalísticas não vão querer reduzir, podem até oferecerem mais segurança, mais capacitação para os seus profissionais, mas não vai haver uma redução. E eu acredito que a constante seja que esses profissionais cada vez entrem mais a fundo nas coberturas jornalísticas, porque todo mundo, cada profissional vai querer pegar o melhor ângulo, a melhor notícia, o melhor furo. E aí então vai passar para as entidades de classe realmente ao pressionar as empresas jornalísticas para mudar a situação. É a minha visão. Zé Nunes, o que tu pensas? Realmente eu acho que o Rodrigo aí nesse ponto ele tem razão, né? Porque cada vez mais as emissoras, os veículos de comunicação estão focando mais no assunto e que para nós, e eu pessoalmente me questiono se isso realmente é o que a sociedade quer. Eu não sei se não é as próprias emissoras que estão forçando essa situação de policialesco, de estar tão somente matérias com esse enfoque. Eu acho que a sociedade, eu acho que no meu modo de pensar, eu acho que ela tem que ter uma maior diversidade de assuntos. Porque se ela tiver maior diversidade, hoje ela não está tendo. Ela está sendo empurrada nessa questão do foco policialesco. Então as próprias emissoras de TV, enfim, o meio jornalístico, eu acho que eles têm que começar a puxar uma diversificação maior para outros assuntos. Tirar um pouquinho esse foco. Se eles conseguirem fazer isso, eu acho que também, é claro, sempre pensando na segurança do profissional, sempre pensando em ter novos acordos coletivos, enfim, que beneficiem a categoria, que a categoria possa, assim, os profissionais possam, sim, fazer uma cobertura pensando naquilo. Não, eu estou fazendo não só pelo dinheiro, mas estou fazendo pela sociedade, mas eu tenho condições de fazer isso. Tenho condições de segurança e eu tenho condições que a minha empresa me dá esse respaldo. Então, se a gente conseguir chegar nesse ponto, e daí, claro, vale da luta das entidades de classe, mas também vale também da consciência de cada profissional que diz que é jornalista também, eu acho que cabe também a ele ter essa consciência profissional, eu acho que as coisas começam a ter um rumo, enfim, de que a gente minimamente consiga resolver, se não resolver, mas pelo menos minorar a situação do profissional que está no dia a dia, cobertura trazendo a notícia para a sociedade. Sem dúvida, um tema que dá para a gente continuar conversando, inclusive abordar esse aspecto. Será que é isso mesmo que o público está querendo ou é a mídia que está impondo uma nova programação ou uma programação que vai se perpetuando? Fica uma possibilidade para um próximo programa. Hoje nós ficamos por aqui, agradecemos muito a sua audiência, agradeço muito a presença dos jornalistas José Nunes, presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul e vice-presidente sul da FENAGE, e ao jornalista Rodrigo Teixeira, formado aqui pela Fevale, especialista em comunicação estratégica e branding. José Nunes e Rodrigo, obrigado pela presença de vocês. E você que nos acompanhou, próximo Mídia em Foco trará, sem dúvida, um novo tema colocando a mídia no centro das discussões. Até lá!